Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade e sintonia, né? Acho que é um assunto assim tão importante para a gente entender bem, para a gente saber como as coisas funcionam. Nós começamos o estudo lá no Livro dos Espíritos, onde nós estudamos lá na segunda parte, como falamos sobre os espíritos, com o que eles fazem, como é a intervenção deles no mundo corporal. E hoje a gente vai estudar um pouquinho essa parte da sintonia, né? Em que rádio é que nós estamos, qual é a FM que nós estamos ligados, né? Porque já é bem difícil, né, manter a sintonia para o dia a dia. Imagine no trabalho com a mediunidade, né? Que a gente se propõe e se acha assim, apto a fazer. Aí é muito bacana também. Eu só queria, inicialmente, fazer um comentário a respeito da proposta, né? Porque quando nós decidimos sobre o tema e a base, né, do nosso estudo hoje, uma das bases foi o livro justamente chamado Mediunidade e Sintonia, do Chico e do Emmanuel, né? Quando a Lina mandou um print de uma ou duas páginas ali para a gente começar a discutir, eu não sabia que esse livro, que era um livro inteiro sobre mediunidade e sintonia, e do Emmanuel e do Chico, né? Eu já li alguns livros do Chico, e esse livro está na minha lista aqui, e eu fui atrás e li o livro inteiro, que é justamente por isso que eu estou dizendo, que é um convite para todos urgentemente ler esse livro, porque é um livro muito gostoso, bem rapidinho de ler, não é um livro extenso, e dá para ler com bastante reflexão, né? E eu confesso que eu separei algumas coisas aqui para trazer hoje para a nossa discussão, que me impactaram profundamente a respeito disso, né? Principalmente porque, muitas vezes, quando no título do livro você tem a palavra mediunidade, muitas pessoas já não se interessam por acharem que não são médiums e que não vai servir para elas, né? E esse é um livro muito interessante porque eu fiz mais ou menos uma avaliação proporcional aqui. Ele é muito mais para os que não são médiums, porque ele serve para todo mundo, que no final todos somos médiums, né? Do que para aqueles que já praticam, né? Já trabalham dentro da mediunidade. Então fica esse convite aí, e eu espero que no final do nosso encontro hoje vocês entendam o porquê da importância desse tema que foi trazido hoje aí pela Má e pela Lina. Eu até hoje aqui no estudo comentei sobre uma passagem desse livro aí do Emmanuel sobre a sintonia, justamente por isso, porque serve, eu acho, para os dois estados, né, que às vezes estamos, o de só médiuns, ou nem sabemos que somos, ou nem temos, às vezes, temos vontade de participar única, né? Mas não sabemos exatamente as coisas como funcionam. E para os médiuns, eu acho que é perfeito também, porque nós somos muito esquecidos. A memória é fraca, né? Não é que o jogo da vida é muito intenso. Então, a vida vai nos levando a muitos testes, né? A muitas bênçãos disfarçadas, que é para o nosso crescimento. A gente não veio passar férias, a gente pensa que veio, aí reclama da pandemia, reclama de tudo, das doenças, mas a história da nossa vida na escola é essa mesmo, é prova em cima de prova, o professor é bem exigente. Aí eu até anotei aqui, né, que para aqueles candidatos à tarefa mediúnica, antes de passarem realmente a exercer a tarefa como médiuns, precisa-se primeiro se certificar de que já se faz caridade de forma operante, se a fé é ativa e se realmente há um devotamento ao próximo, o amor ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Agora, depois disso,
vem a prática mediúnica. Quando você já tem todos esses requisitos, você começa a praticar a mediunidade. Eu digo, vixe, Maria, vamos fechar a mediúnica, então, que eu vou me embora. Não é, menina? Mas aí você, até na hora que você botou a Emmanuel e suas Emanueladas na gente, né? Achei fantástico isso. Mas porque eu acho que o bonito desses nossos estudos é que a gente vai percebendo com eles, de acordo com a nossa capacidade, o quanto ainda falta aprender, o quanto a gente ainda falta como colocar em prática. Primeiro tem que tomar consciência, porque vem essa teoria, você vê aquela frase assim que você passou batido, leu um monte de vezes, estudou um monte de vezes, mas tá lá a frase: os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginas, e muitas vezes são eles que os dirigem. E a gente não presta atenção nisso, quer dizer, a gente pensa, não, eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não escuto nada, isso está longe de mim. Mas não é muito pior quando você sabe que está sendo dirigido e não tem consciência nenhuma disso, não sabe o que isso significa, não sabe como que é que isso está acontecendo. Não é muito pior, a gente às vezes está falando coisa que nem nos pertence. Não é? Eu acho que isso mostra para a gente que no nosso dia a dia não é só na mediúnica, não é só enquanto a gente está dentro do centro espírita, mas é na nossa vida, todos os dias, todo momento, essa importância de estarmos prestando atenção o que é que nós estamos atraindo. Antes de mais nada, né, já uma coisa que eu anotei aqui, né, que Emmanuel traz a seguinte frase: sintonia é acordo mútuo. Uhum. Né? Então, esse acordo mútuo, ele não restringe, né, os médiums praticantes e os que ainda não manifestaram ou não ingressaram nas fileiras de trabalho mediúnico, porque é um alerta, né, importantíssimo, porque no plano espiritual, né, você vai encontrar tudo aquilo que você desejar, né, baseado nas suas atitudes e nas suas vibrações. E da mesma forma, se você se dispõe a ajudar, a trabalhar, né, se põe à disposição dessas tarefas, o plano espiritual espera de nós um mínimo com que contar, né? E é por isso, igual a Má falou aí, né, da questão desse processo todo de formação do médium, de dedicação verdadeira, de prática do bem, né, da caridade. E eu confesso que quando eu li essa parte, e mais uma outra parte também, onde ele fala estudar e servir sempre, fazendo uma comparação justamente com uma escola, né? E ele traz exatamente a base na alfabetização. Então eu comecei a ficar um pouco assustado, porque eu falei, meu Deus do céu, eu estou entrando na alfabetização mediúnica, no jardim de infância, e aí eu comecei a pensar nos grandes nomes, né, nos grandes exemplos que a gente tem dentro da doutrina, com o trabalho mediúnico, né, que se nós formos ver, foram uma vida inteira, uma encarnação inteira dedicada a esse propósito, né, e aí você precisa realmente estar preparado e decidido a se entregar e a não falhar, não falir com o que a espiritualidade espera da gente, né? Então isso é muito legal e é um desafio, né? Ele diz que é perseverança, estudo e disciplina. Mas é como você disse, é como se fosse qualquer outro estudo que você faz para ter uma profissão. Então, se você quer ser médico, você tem que se aplicar aquilo e vão ter depois as práticas que você vai fazer sob supervisão e
E você faz aquilo com mais destreza cada vez mais, que você vai se aplicando, vai se aprimorando dentro daquele material que você tem que estudar para fazer. E é que, às vezes, a gente não vê, não olha assim o nosso crescimento espiritual, né? Porque a mediunidade nada mais é do que mais uma ferramenta para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, não adianta querer tapar o céu com a peneira, né? Fazer de conta que não está vendo. E é aquela coisa que cada um tem que ter essa responsabilidade, pelo menos sobre si mesmo, não é pelos outros, é por si mesmo, para se tornar sempre vamos dizer, um profissional melhor na área, porque a gente já viu na história aí as variantes dos médiuns e os problemas que eles acarretam para eles mesmos, porque não é ninguém com ninguém, é esse problema da sintonia, né, que pode haver com a obsessão. Há em todos nós o processo de sintonia, porque não é só para o médium praticante, é para qualquer médium que esteja na vida. Tanto que, às vezes, a gente chega à casa espírita sofrendo um processo obsessivo e não é médium, né? Não é um médium assim, ostensivo, mas o espírito consegue justamente se acoplar aos nossos pensamentos e sentimentos por causa da nossa mediunidade, ou seja, por causa da sintonia que ele tem com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. E ele vai fazer isso porque nós temos essa ligação uns com os outros, né? Nós temos esse sentido em nós. A mediunidade é um sentido, como é a visão, como é a audição, essa capacidade que a gente tem de atrair-se uns aos outros que são similares, né? Como a minha avó já dizia, que o porcos anda, farelo come. É uma consequência, não tem jeito. Então, e o médium que vai para a mediúnica para atender, aí é para servir, atendendo qualquer tipo de espírito, não é? Então, se ele também não estiver disposto a esse aprimoramento moral, realmente não vai dar conta de um trabalho como esse. Né? Interessante, eu acho que Emmanuel, quando ele compara o médium a uma árvore frutífera, né? A importância de nós criarmos raízes. As raízes, elas têm que ser, elas têm que começar primeiro. E elas só vão se fortalecer com esse estudo, com essa perseverança, com essa caridade, com esse trabalho que nós começamos a fazer, né? Em primeira, eu acho que o entendimento e a autoconsciência, o autoconhecimento, tudo isso vai prover uma raiz forte, uma base forte, para que a árvore cresça e comece a dar frutos. A gente não pode esperar que esses frutos cheguem antes, né? E ele fala assim, o cuidado que a gente tem que ter, porque precisa de irrigação, precisa de adubo, mas o excesso disso também pode causar mal ao médium. Então, a importância de que cada um entenda que existe um processo a ser seguido, que não dá para a gente colocar, né, como a Marisa muitas vezes explica para a gente, você chega no centro espírita, eu sou médium, eu quero trabalhar, sem ter antes a base, sem ter o entendimento, sem se conhecer, né? A gente nem sabe o que é meu, o que é do outro, e nesse processo todo é que se vai formando aquele médium com raízes bastante fortes, sabe o que é dele, sabe o que não é, sabe se controlar perante tudo que venha, porque vem, vem coisa. E acho que o Rafael também tem muita experiência sobre isso, eu não posso falar muito pouco. O que a Má falou, principalmente, me remete a uma das palestras, né, que ultimamente foi feita aí na casa, que é o Médium 24/7, e que denota esse desafio, né, porque dentro das nossas fraquezas ainda, né, do nosso caminhar ainda muito rasteiro em alguns aspectos, você ter que se sintonizar o tempo inteiro
né? Ou melhor, você não se sintonizar em alguns momentos em que nós derrapamos aí com alguns sentimentos um pouco inferiores, a gente sabe que não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil e que muitas vezes, né, principalmente para esses médiums, como a Alina falou, que já se consideram prontos para trabalhar, recém-chegados numa casa, totalmente novo a tudo e a todos, né? Isso pode impactar de uma forma muito violenta na vida particular, né? E para os irmãos que vão ser, que deveriam estar sendo ajudados e muitas vezes não vão ser por causa disso. E nesses casos, nós estamos falando aí de uma pontinha de vaidade, de orgulho ainda, que se sobressai, né, nas nossas personalidades, porque eu vejo muitas vezes médiums muito experientes que relatam as dificuldades que eles têm, né? Então, o que dirá daqueles que ainda estão na alfabetização ali, nos passos iniciais? Não é simples, porque como o Emmanuel fala bastante disso, né? Como muitas vezes a espiritualidade, né, os espíritos estão fora do corpo e estão invisíveis a maioria de nós não fazemos ideia do poder de influência que eles podem ter sobre nós, e essa sintonia, ela é muito sutil às vezes. Nós muitas vezes vamos jurar de pé junto que não tem nada que seja externo, e essa conexão está feita ali e está atuando sobre as nossas vidas, né? E respinga em todo mundo que cruza o nosso caminho, às vezes, né? E é como Lina falou antes, né? Os espíritos influenciam mais do que podemos imaginar. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, se os pensamentos estão aí aflorando a todo momento, né? E todos estão se percebendo, a gente sabe pela lei da sintonia, é uma lei. Nós vamos sempre conectar com aqueles que têm os mesmos gostos, o mesmo modo de sentir, de pensar. É isso que vai nos conectar. Não é o que eu aparento ser, é o que eu sou verdadeiramente. Então, por isso que numa reunião mediúnica, como, né, André Luiz diz que é uma unidade, no Livro dos Espíritos também eles falam isso, né? Que ali é um só corpo. Então, se um destoa, a reunião toda oscila. Então, precisa-se que todos estejam numa sintonia boa para que realmente o trabalho aconteça como esperado. Então, é essa responsabilidade que a gente vai construindo, porque muitas vezes a gente vai, mas na curiosidade de ver como é, como é que não é, e quando começa a gostar e se propõe a fazer parte, aí começa esse processo. Você tem que estudar. A pessoa, mas eu estudo muito, mas é que a gente estuda, mas às vezes a gente não interpreta bem ainda os ensinamentos, nem do Evangelho, nem dos Espíritos, né? Quem está estudando Leon Denis sabe disso e vai ver isso nos livros dele, como ele fala dessa má interpretação que os médiuns têm dos ensinamentos, e por isso se perturbam na hora do trabalho, porque são influenciados, né? Então, se sofremos as influências na vida, não precisa a gente ser espírita, não precisa nada, a gente sofre a influência dos espíritos e influencia eles também o tempo todo na nossa vida. Cada queda que a gente dá no dia é uma conexão que a gente está fazendo. Por isso que a gente fala, não, vou orar. A gente pensa que, vixe, o povo que ora, que é danado. Mas orar é o recurso mais rápido que a gente tem de pedir socorro, né, aos espíritos. Porque se você não disser que precisa de socorro, ninguém percebe que você está em apuros, porque tem muita coisa a se fazer. A gente tem que dizer, estou em apuros hoje, não estou conseguindo comigo mesmo, estou assim. A gente tem que expor isso para Deus, para os espíritos, para o anjo da guarda, para que crença lá a gente tem. Mas se a gente esconde isso, pronto. Então, numa reunião mediúnica, que é um lugar da gente atender os espíritos doentes, lógico que eles vão
se achegar mais com aqueles médiuns que estão mais propensos a aceitá-los nas suas fraquezas, porque também as possuem. E os espíritos já fazem isso, que é para ser aquele tratamento econômico, né? Trata-se o médium, trata-se o espírito, e trata-se o dialogador e o resto todo que está assistindo. Então, vai no lote. Vai no lote, é tratamento. É porque a gente pensa, não, eu estou cuidando dos espíritos, eu fiz os tratamentos, mas está todo mundo se tratando, na realidade, né? Então, se a gente não tem esse olhar, aí a gente vai cair naquele outro tipo de tratamento, que é o tratamento do médium que está sendo obsidiado, porque ele vai passar a entrar no espectro da fascinação, porque ele acha que nada daquilo atinge mais ele, porque ele é o cara, ou a moça, né? E aí o cara que eu digo é o bambambam, bam, bam, e aí se põe com abertura suficiente para sofrer obsessões. E vai ser cuidado como qualquer outra pessoa é. Mas quanto mais a gente consegue ter essa consciência, né, da necessidade de crescer espiritualmente, e para isso tem que crescer moralmente, mais a gente se vigia fora da reunião. Não é dentro, é fora, né? Mais a gente presta atenção a nós mesmos fora. Aí é que está o grande lance, né? Se reconhecer, puxa, não, agora pisei feio. Olha, preciso evitar isso, preciso não fazer aquilo, preciso, né? Aí a gente vai, que a gente pensa até que André Luiz que botou aquelas coisas, não comer carne, não sei o quê, não sei o quê. Mas observar qualquer coisa que esteja lhe perturbando psiquicamente, porque não é outro sentido que eles vão perceber que não seja psíquico. Então, se a gente está fazendo alguma coisa contra nós mesmos, por um problema emocional, a gente tem que ver que isso está sendo percebido, né? Então, tanto faz você ver gente que come carne e está super sadio. Isso que você falou, né? Eu fiquei pensando assim, que acho como é importante nós nos percebemos que somos todos enfermos, né? Nós somos, em algum ponto, nós somos enfermos. Se a gente pensar assim, o ódio é um amor ainda enfermo, ainda doente. Então, quando eu odeio alguma coisa ou alguém, eu estou enferma. Se a minha cólera é a minha paciência ou a minha boa vontade enferma, né? É uma falta disso, então um pouco de enfermidade. Todos nós temos um pouquinho somos um pouco enfermos. E se nós entendemos que naquilo que nós somos um pouquinho melhores, podemos ser cuidadores, então podemos sim cuidar uns dos outros e também temos que receber, nos perceber que estamos sendo cuidados. E acho que nisso que você fala aqui, percebemos quem somos, que estamos atraindo aquilo que somos. E a importância de quando Emmanuel coloca que examina o teu desejo e o teu desejo central da sua vida. Cada um de nós vem com uma questão essencial a trabalhar, e acho que do estágio que nós estamos não temos capacidade de muito mesmo, é aquele pouquinho que a gente dá conta, mas que muitas vezes sofremos influências, porque nós somos fracos naquele ponto, que é o nosso calcanhar de Aquiles, e é muito fácil nos perdermos nele. Então, entendemos e percebemos esses momentos de fraqueza como momentos enfermos nossos, em que precisamos de ajuda e que aí que, ok, né, ora, presta atenção, vigia, olha o que está acontecendo com você e faz uma prece para se conectar com alguém maior, com alguém que pode ajudar, como diz a Marcinha aqui. O médium precisa estar em sintonia com a espiritualidade que coordena os trabalhos da casa. O médium tem que estar em sintonia com Jesus, não é? Se eu quero, como Emmanuel coloca aqui, se você quer, no momento em que você se liga ao bem, no momento em que você se permite e trabalha e se esforça em trabalhar com Jesus, a Jesus se assemelhará. Isso mesmo. Eu queria
colocar e voltar nessa questão que você falou do examina o teu desejo, que foi uma das partes que mais me pegou, né, nessa obra do Emmanuel. Mas antes, né, a gente precisa se lembrar, né, que Jesus disse: vós sois deuses, orai e vigiai, pedi e obtereis. Ou seja, nós temos condições, nós temos todos os ingredientes, né, para nos conectarmos e alcançarmos aquilo que a gente realmente deseja. E a gente esquece que nós somos energia e vibração. A gente esquece que os nossos pensamentos têm um alcance infinito, né? E aí, voltando para essa questão que você colocou, Lina, do examina o teu desejo, eu separei aqui porque, assim, esse alerta do Emmanuel é para todo mundo, independente de ser ou não médium, independente do grau de mediunidade que tenha ou que já exerça, né? E eu queria pedir licença só para... Eu separei 2 frases aqui que ele coloca que eu achei, assim, espetacular. Ele diz: mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade, né? Olha que coisa linda. E aí ele diz: cada pessoa, ou seja, todos nós, é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Ou seja, se você quiser se comprazer nos pensamentos, nas vibrações inferiores, reclamar e se sintonizar com os espíritos reclamões, né, no plano espiritual, você vai conseguir o que você deseja. Agora, se diante da dificuldade, ao invés de reclamar, você quiser superar a barreira, se conectar com o mundo, o plano superior, e ainda assim, né, lembrando que as dificuldades dos outros são muito maiores do que as nossas, geralmente, você vai ser amparado e vai conseguir uma sintonia mais elevada também, né? E aí ele fecha da seguinte forma: todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Ou seja, orai e vigiai, pedi e obtereis, e, de preferência, peça, né, que estejam sintonizados com vocês esses mensageiros do eterno bem, porque você vai conseguir, diante das dificuldades, não deixar que elas te façam cair em desgostos e em fraquezas ainda maiores. Então, essa parte do examina o teu desejo, né? Porque muitas vezes nós esquecemos disso, né? Cuidado com o que você pede. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Cuidado com o que você pede, né? Muita gente reza todo dia para amanhecer e ganhar na loteria, mas não tem a menor ideia da ruína que isso pode ser para a vida dela, se ela não estiver preparada para gerenciar esses recursos, né? Um dos exemplos é esse, né? Entre vários outros. André Luiz até fala, né, que é uma vontade, ou é André Luiz ou é Amanda, não lembro. A vontade apelo, né, e a vontade resposta. Então, existe o desejo de um que combina com o outro, que vai dar a resposta e ali há a sintonia, né? É isso que a gente tem que ver direitinho, né? É como Lina falou: onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração, né? Então, qual é o meu foco central da minha vida? Qual o meu desejo central? O que mais me atormenta para que eu realize, que eu luto para conseguir, que quero manter em mim, né? O que é que eu quero manter? Eu quero que faça parte da minha identidade, né? Do meu ser.
espiritual. Então, isso é que a gente tem que ter cuidado, porque é isso que nos conecta com os espíritos. E alguém, o Aras botou aí, né, contra o super ego mediúnico, entendo que um dos recursos é ler e reler o livro dos médios. Sim, eu acho que precisamos mesmo, porque primeiro que a gente não tem o entendimento desses assuntos tão facilmente, né? Nenhuma obra espírita a gente pega e numa leitura, estamos assim, a gente pega assim, 20 capítulos aí, pequenininhos de Emmanuel, e numa sentada a gente lê todos, mas se a gente for reler daqui a uma semana, assim, ué, porque eu não falei sobre isso também? Puxa, para isso era importante. É porque não dá para a gente captar tudo, não temos ainda essa capacidade de entender tudo. Senão, não teríamos tantas encarnações, não haveria necessidade, né? Então, há necessidade de estudar, e é isso que às vezes as pessoas se cansam e acham que é desnecessário. Eu já fiz um curso disso aí, eu já estudei sobre isso aqui. Sim, mas estudar é estudar, né? Estudar é ler, né? Ler várias vezes, aí você integra aquilo ao seu conhecimento. Mas são estudos tão profundos e lida com tantas coisas que são dificultosas da gente manter no prumo, porque a gente não está lendo sobre uma coisa exterior, a gente está lendo sobre a nossa capacidade de sentir e pensar. E isso muda, isso a gente não entende por que é assim. A gente olha e diz, puxa, como é fácil fazer isso, vou fazer amanhã. Por que eu ainda não estou lá naquele grupo fazendo e acontecendo? Vou amanhã. Mas quando a gente se integra a um trabalho, seja ele qual for, seja de passe, seja de fazer vibrações aqui à distância, qualquer coisa assim, a gente vai sentindo à medida que faz como é difícil fazer, como é difícil que a gente deseje que aquilo chegue ao alvo. Porque fazer por fazer, para Deus estar vendo, né, não vale a pena. É fazer para ter realmente uma função, que aquilo, uma finalidade que seja atingida, que a minha vontade de apelo atinja, tenha uma resposta adiante, né? Então, isso a gente pode mesurar, a quem eu quero que me responda aos meus apelos, quais os apelos que eu vou responder do mundo espiritual. Eu quero que seja de Jesus para Joana. Não quero ninguém menos do que isso, que é isso. A gente só quer top de linha, a gente só quer os tops de linha. Né? Mas chega na hora, a gente, numa sentada, numa discussão, já se conectou com meio mundo do subsolo. E agora? Por que foi tão rápido assim? Agora, quando eu quero uma conexão lá no alto, eu não consigo. Não é? Porque eu estou mais próximo dos meus irmãos doentes do que dos meus irmãos que já estão mais adiantados. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer me adiantar em alguma coisa nesta encarnação. Não adianta enumerar muita coisa, porque não vai dar jeito. Emmanuel coloca lá no Pensamento e Vida, ele tem um capítulo que se chama Instrução e o seguinte se chama Educação. E ele diz que instrução é o que a gente consegue nos livros, estudando na escola, alguém passa essa instrução para a gente. Agora, a educação exige que a gente passe pela experiência, né? Nós lidando com aquilo, fazendo aquilo com as nossas mãos, praticando aquilo, até que aquilo fique, até que o bem fique automatizado em mim, como respirar. E aí o Adriano Arias colocou aqui, o estudo e a fé nos proporcionam a condição de suportar as provas que somos submetidos. É isso, a gente vai ler lá no livro como se fazer, né, como se portar, e aí vem a experiência. Opa, agora pisaram no meu calo, vou gritar ou vou respirar fundo e ver, né? Colocar em prática. Colocar em prática aquilo que eu fui instruída a fazer. E às vezes a gente leva encarnações, né, fazendo assim, errando o alvo até conseguir acertar o sentido e o volume das nossas atitudes. Então, são várias virtudes, não é uma só. Então, nós vamos ter que
passar por várias experiências para desenvolver várias virtudes, porque somos como um diamante, como Diana diz, que tem que ser lapidado, mas são vários, milhares de cortezinhos que o diamante tem que ter até ficar, né, daquela, um formato perfeito, com todos os cortes perfeitinhos. Com o brilho. O brilho, né? A cor e o brilho, mas isso é Deus trabalhando o buril aí com a gente. E uma coisa interessante que você falou, Rafa, que me lembrou essa parte do intercâmbio, que você falou, a gente pedir pela sintonia desses espíritos, né, dos espíritos mais elevados. Mas lembrar também de nos perguntarmos o que é que eu posso fazer, né? Porque não é só receber, receber, receber. O que é que eu posso fazer porque a vida é uma troca, a vida é um intercâmbio. Nós recebemos e não necessariamente nós vamos devolver para quem nos deu, né? Nós vamos dar aquilo que nós podemos para quem precisa ao nosso lado. Porque muitas vezes quem nos deu porque não precisava mais. Alguém que já tem a instrução, já tem a educação e está passando para a gente a informação, não precisa receber a informação de volta, certo? Eles precisam que a gente se faça melhor e comece a agir melhor para sermos nós melhores exemplos, né, em volta daqueles onde nós estamos. Então, eu acho que mas existe essa troca que a vida pede de nós, esse esforço, muitas vezes migalhas, como diz Emmanuel, são migalhas que são pedidas de nós, mas dentro da nossa capacidade é assim que vai fazendo a montanha, né? Com cada grãozinho que some. É a diferença entre aprender e apreender, né? Porque você só vai aprender na hora que vivenciar ali, na prática, a experiência e conseguir se virar de acordo com a teoria, né? Porque o médico vai para a escola de medicina e sabe tudo que os livros podem oferecer de conhecimento. Mas enquanto ele não fizer a primeira consulta e a primeira cirurgia, né, ele não vai conseguir saber se realmente ele está apto para exercer a profissão, né? E essa apreensão é muito interessante porque eu peguei o livro e pensei assim, eu vou passar por todos os capítulos e vou marcar, vou separar uma frase em cada capítulo. E assim fiz. Aí eu passei de novo e já não consegui deixar de separar mais alguma coisa. E aí, quando eu sentei para poder fazer um roteiro básico aqui para a nossa discussão hoje, eu juro, eu estou com um PowerPoint de 21 slides aqui. Dá para fazer uma palestra inteira. Parte 2. Então, seminário. Então, assim, esse livro é muito interessante porque ele te pega em algumas questões que você realmente ou você achava que sabia ou você não tinha atentado ainda para a essência do ensinamento, né? Um exemplo, né, que eu quero trazer aqui, que daqui a pouco a gente entra na reta final, e eu não quero deixar de falar sobre isso. Primeiro, né, ele coloca, né, no capítulo que chama Esclarecimento, ele faz uma comparação do mundo, né? Ele chama de mundo escola e mundo oficina, porque você vai aprender e trabalhar. Você tem que aprender e colocar em prática. Então, é o mundo escola e o mundo oficina. E ele faz o fechamento desse capítulo dizendo o seguinte, que eu achei muito bonito. Nós temos que trazer o céu ao mundo através da nossa aplicação no bem. E dessa forma, nós encontraremos o nosso caminho do mundo em direção ao céu. Eu achei isso muito legal, porque ele está mostrando justamente que só com a nossa dedicação e esse empenho em tornar reais as questões dos ensinamentos que são divinos e essa prática do bem
e do amor ao próximo como Cristo nos ensinou, que nós vamos conseguir, isso não tem como escapar, né? Nós podemos levar 1, 2, 20 ou 100 encarnações, mas esse é o caminho. E o que eu queria colocar aqui, que para mim foi uma das coisas muito interessantes, é isso aqui, ó. Quando ele faz uma comparação entre o bem e o mal. E aí ele diz o seguinte: é por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento do mal. E aí ele usa o exemplo da passagem de Mateus, capítulo 6, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa é a passagem bíblica. Só que ele coloca de outra forma, ele coloca que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. E aí, isso me trouxe um outro entendimento, além dessa ideia de que a esmola fique em segredo. Porque ele quis mostrar aqui o seguinte, ele diz: semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo o que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que em qualquer boa dádiva somente a Deus se atribui a procedência. Ou seja, se a sua mão direita sabe o que vê o que a mão esquerda está fazendo, isso pode encher esse organismo, esse ser, de vaidade e fazer com que nós nos contentemos com o que já foi feito e não nos preocupemos em esquecer todo esse mal. Porque esse bem que a mão direita está fazendo ou que a mão esquerda está fazendo, como ele coloca aqui, tem só uma procedência, é Deus. Porque nós somos deuses, e é através de nós que essa inspiração no bem, né, que Deus consegue nos utilizar como instrumentos do bem. Então, ele abriu para mim uma outra interpretação dessa passagem, que não só a ideia de que Deus vê em segredo e não há necessidade da mão direita ver o que a mão esquerda dá. Mas se a mão direita estiver vendo o que a mão esquerda dá, muitas vezes nós vamos nos envaidecer e nos orgulhar dessa atitude, e nisso nós já estamos escorregando e caindo novamente no precipício do mal. Ou seja, não esquecendo o mal, não tem como praticar o bem. Eu acho isso mesmo, Rafa, se ignorar ou não saber, né, o que a direita faz, eu acho que é essa capacidade de ser espontâneo na oficina. Você faz a escola, mas na hora da oficina, você não está ali prestando atenção, se cobrando quem fez, quem deixou de fazer, como é que eu estou nessa, entendeu? Medindo a sua capacidade de servir, porque aí você vai ver se você é melhor do que o outro, aí a gente já perdeu o ano, entendeu? Então, tem que se tornar uma coisa espontânea, por isso essa escola e a oficina, por isso ter que cumprir a jornada de estudos muito profundamente, o máximo que puder, lógico, e que aguentar, mas que, em paralelo a isso, tem que ir para a prática, porque é uma prática pessoal. Não é praticar, quando a gente se reúne numa mesa mediúnica, não é para julgar quem é melhor, quem é pior. É cada um fazer a sua avaliação no como eu estou aqui. De que maneira que eu estou nessa oficina ao qual eu me juntei para poder exercitar o que eu estou aprendendo. Aprendendo, né, o que eu aprendi. Porque, na realidade, a gente se surpreende todas as semanas, quando chega com alguma coisa que é nova, que é diferente, né? Então, essa capacidade de olhar o serviço como se fosse, como você disse, não somos nós, é Deus, é aquele reflexo divino que Jesus, né,
Jesus diz, não sou eu mais quem diz, eu faço o que o Pai designa. Então, eu e o Pai somos um, ou seja, eu nem existo mais, é Ele que, o que Ele mandar, eu faço. É tanta confiança que não importa, eu não estou mais aí. Quem está aí é o dono da história, né? Que é o Criador. Então, esse desmembramento que a gente vai fazendo do egoísmo, como o Ara disse ali, entendeu? Vamos saindo dessa esfera, porque enquanto vamos nos colocando como protagonistas da história, aí a gente afunda o pé na lama, não tem jeito, porque o protagonista ele quer ser o protagonista a vida inteira, na hora que ele passa a ser o tratado, ele não se admite doente. Que é sempre o papel principal, né? É o papel principal, então não dá. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que sempre se colocar, porque se fosse fácil de admitir isso, a gente não iria para uma reunião mediúnica com medo, né, com dúvidas, vivendo rancores, vivendo dores profundas, iria todo mundo pianinho, num estado tal de choque. E por isso que a gente vê quantos médiuns desandam as suas carreiras na oficina mediúnica por problemas seus próprios, né, do egoísmo, da vaidade, né, a gente cansa de ver aí, graças a Deus, como exemplo para a gente poder ficar sempre com o pé no freio, né. O Aras, o Adriano está falando dessa capacidade que você está baseada, que você está falando, baseada no princípio da humildade. A humildade, que é o primeiro degrau que a gente tem que buscar, né? Então, como a gente não é completo, eu acho tão bacana isso, Deus ter tanta confiança na sua criação, nos seus filhos, nas suas criaturas, de nos colocar, assim, em tantas possibilidades de prática, né? De prática de tudo, né? Que a gente possa, nessa vida, aproveitar, para que todo dia a gente possa saber dessa avaliação. Porque o que eu acho o problema maior de um médium que resolve abraçar a mediunidade como um serviço é que você se observa diariamente. Então, qualquer coisa que ele desloque do eixo, já ali acende uma luz muito forte, por sinal, entendeu? E aí você tem que procurar um prumo, procurar um eixo, E só consegue isso quando você consegue essa sintonia com os espíritos mais elevados. Porque nós andamos na rasteira, nós somos rasteiros. Então, na hora que você se sente abaixo de rasteiro, você tem que ir correndo buscar socorro espiritual. E se você não se coloca rasteiro, você já acha que você é um espírito elevado. E aí, quando você vê, o teto está bem em cima da sua cabeça. Ué, cadê a elevação? É um pouco pior, né? É um pouco pior. Então, não é fácil viver nessa corda bamba, entendeu? Viver a oficina da vida e não incluir esse trabalho espiritual nessa oficina. A gente só inclui a família, o trabalho material, os problemas que a encarnação nos traz, mas esse recurso maravilhoso que é a parte espiritual da nossa história, a gente só faz se doer muito, se o calo for muito machucado, mas se não, a gente vai levando, empurrando com a barriga. Até o dia que vem um tombo e a gente, né, parte dessa para melhor, porque sempre é para melhor, graças a Deus. Mas, enquanto está na oficina, vamos aproveitar para poder usufruir dela o máximo, né? A gente já está chegando no tempo aqui, quase, e uma mensagem que eu também achei que me tocou muito, e também não queria deixar de passar hoje, que Emmanuel fala que na engrenagem da vida, cada um de nós é uma peça importante com funções específicas. Então, ninguém pode ser substituído por outro. E ele diz assim: considere o poder de auxiliar que te foi concedido. Todos nós podemos fazer alguma coisa de bom, de útil para, nem que seja para nós mesmos, nem que seja para nos melhorarmos um passinho nessa encarnação. E ele vai dizer assim: ninguém recebe conhecimento superior tão só para o proveito próprio.
que o Rafael falou, né? Você estuda uma vida inteira para ser médico, estuda para ser cirurgião, e depois fala assim, não gosto de ver sangue. Não vou fazer. Tudo, né? Você é uma pessoa super boa naquilo e fala, não quero, cansei, não vou mais fazer. E ele diz assim, saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. E isso me remeteu muito à leitura de hoje do Jesus no Lar, porque é isso, se eu fico pensando só em mim e vejo as atitudes dos outros como dirigidas à minha pessoa, contra a minha pessoa, eu só me magoo, só me machuco, fico me sentindo a vítima. Mas se eu saio de mim para ver a dor que há no outro, eu percebo que muitas vezes a dor dele, como diz o Rafa, é muito maior que a minha, e fui eu que não consegui compreender naquele momento. Então, a mediunidade, eu acho que ela é um instrumento de comunicação entre espíritos, não é só encarnado, desencarnado. Eu acho que aquela sensação que eu tenho de quando eu olho nos seus olhos e percebo que você não está bem, dou um passo em sua direção e me disponho a escutar, né? É um poder que nos é dado. Ao alcance de todos, né? Divino, não é? Isso te faz um Deus. E acho que nos tocarmos em nossas vidas que vai fazer a diferença. Nos percebermos, família vai fazer diferença. Né? Eu posso fazer minha conclusão? À vontade. Eu separei aqui... Confusão não, só confusão. Ou vai ser o início para o seu seminário. Ele fala aqui, né? É muito feliz aqui quando ele diz, no capítulo Unidos Sempre, ele fala dessa questão de todos nós estarmos engajados nesse momento que passa o planeta, nessa construção espiritual, nessa nova era, né? Mas nós precisamos estar convencidos de que o trabalho ele tem que ser muito mais amplo na intimidade de nós mesmos e não no plano externo das ações a se desenvolverem. Ou seja, o reflexo do que eu faço aqui fora tem que ser coerente com o que eu sinto aqui dentro. Essa mudança ela tem que ser compatível, né? E aí, na linha ainda da mão direita e da mão esquerda, ele diz o seguinte: ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho, e da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Olha que beleza isso, né? E uma coisa que eu achei fantástica, né? Ele coloca: saber que tentação é sinônimo do passado. Né? Nós não podemos mais estar suscetíveis às várias tentações que nos rodeiam e estão constantemente nos perseguindo para nos fazer escorregar. Então, quando você atinge esse comprometimento e essa vontade real de ajudar e de servir, qualquer tentação não faz mais parte da sua vida, do seu vocabulário, é passado, né? Mesmo que às vezes muito forte você se defronte com ela, você vai olhar e vai falar, não faz mais parte de mim, né? E segue em frente. É isso mesmo. E disciplina, disciplina, disciplina. Não porque é ruim, é porque é libertador. Diz Emmanuel, né? É libertador, não constrange. A Adri colocou aí alguma coisa, ó. Tudo começa com a vontade de dar o nosso melhor em favor do amor e vontade de servir, que é o nosso Mestre Jesus nos ensinou a fazer. Que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou a fazer. É isso mesmo. Por isso que é um comportamento
é um comportamento que cabe para todas as pessoas, não é porque nós somos espíritas que pensamos assim, mas é um comportamento da vida. Você não precisa ter religião, você não precisa nada, você precisa querer ser bom, você querer, né, desejar, querer dar certo na sua vida. Ah, eu não acredito na vida após a morte. Pois é, então corra para dar certo nessa só, já que só tem essa, eu tenho que correr mais, né, para poder dar certo. Então não é questão de uma crença boba, é alguma coisa que você precisa fazer ou não fazer, é um remédio, né, que você toma ou não toma. Eu quero ficar bem dessa doença, bom, então eu vou tomar o remédio. É um pouquinho amargo, no início, como você disse, no início. Mas depois que a mão esquerda não sabe da mão direita, ou seja, na hora que a vida, eu já me dou a vida com espontaneidade, é porque eu já sou um pouco assim. Então, vamos lá, vamos, né? Então, muito bacana isso, eu adorei. E é a sintonia, é aquela coisa. Estamos todos mergulhados no grande oceano divino, todos, bons e maus, né? Encarnados e desencarnados, está todo mundo se embolando. Então, com quem eu quero me conectar? Na hora da dor, eu quero me conectar com quem? Eu quero me afundar na lama, eu gostaria de, sabe, me superar numa doença grave que eu estou passando, num problema sério que eu estou vivendo. Eu quero superar isso, né, para aprender com isso, ou eu quero ficar aqui chorando, esperando a morte me levar? Quer dizer, é escolha, é questão de escolha, né? Bacana, gostei muito disso. Vamos buscar boas sintonias, então, né? É isso aí. Todos, médiums e não médiums.